reclama do estado dos ônibus que compõem o sistema do transporte coletivo e ele se atentou especificamente para a qualificação dos motoristas e o tratamento que os motoristas vêm dando aos usuários do sistema. O que o senhor pretende fazer para melhorar isso? Boa noite a todos. Como eu disse lá na televisão, em Franca, a reclamação é enorme do sistema do serviço urbano. A empresa reclama, o povo reclama, todo mundo reclama. Então, quando chega nesse momento, Orlando, o que a gente tem que fazer? O administrador faz o quê? Ele não vai ficar prometendo as coisas. Ele vai dizer apenas para você o seguinte, é parar, fazer uma análise profunda de tudo o que está acontecendo para buscar as melhores soluções. É isso que quem tem experiência em administração, e você sabe disso, que eu tenho, é isso que eu vou fazer. Sabe? Não é parar os ônibus, eles vão continuar rodando. Parar o sistema, né? Para tudo e vamos modificar o que for preciso modificar. É isso que precisa ser feito, porque tem que haver sempre diálogo, entendimento, conversa, para você ir achando as soluções. Por exemplo, falta de educação. Não pode ter. Tem que ter paciência, tem que ter treinamento. Enfim, é isso que eu vou fazer. Parar todo o sistema para que nós possamos reformulá-lo. Isso é o básico que nós vamos fazer. Candidato, isso valeria também para a área da saúde. A Dayana Chaves está preocupada com o seguinte, ela faz a colocação de que na UPA do aeroporto faltam médicos. E por que então será inaugurada outra UPA se já faltam médicos na UPA do aeroporto? Não, tem que conseguir os médicos. Muitos abandonaram o serviço da prefeitura depois daquela história de médicos falsos. Muitos também desanimaram, desorganizou também a parte da saúde. Depois daquele negócio de médicos falsos, deu uma desorganizada grande. A mesma coisa, eu falei lá na televisão e repito aqui, a mesma coisa que eu falei na televisão, a mesma coisa do ônibus. Vai ter que reestudar tudo e convidar os médicos que deixaram a rede para voltar. Hoje eu tive num almoço, rapidamente abraçando os médicos lá no centro médico, e uma médica amiga minha que trabalha exatamente lá no Jardim Aeroporto, ela estava me dizendo isso, ele precisa reorganizar tudo. Então vamos fazer isso. Agora, você inaugurar outras unidades, outras não, uma unidade de saúde e uma de pronto atendimento, você só vai inaugurar depois que consertar esses que já existem. Quer dizer, isso tem que ser feito logo. A gente vai conversar com todo mundo, médicos, funcionários, atendentes, enfermeiras, para a gente ver o diagnóstico, para depois dar o remédio para a doença. O Fernando Brígido, ele pergunta qual a sua proposta para organizar o centro da cidade e os calçadões e também ele pergunta o que o senhor pretende fazer para resolver o problema do excesso de andarilhos no centro de Franca. E ele tem razão. Está um exagero. Hoje, rodando em Franca, eu passei em vários semáforos, eles não são nem de Franca, parece que é um grupo profissional que deve vir em Ribeirão, faz semáforo, joga a bolinha para cima, aquelas coisas todas. Tem isso aqui, né? Tem. Tem, então. Eles são profissionais, eles ficam rodando a região, aqui em Ribeirão, vai para Franca, tudo. Isso a gente vai procurar evitar fazendo o quê? Fiscalizando, mostrando que isso não é profissão. Mas alguma política de acolhimento e encaminhamento para essas pessoas? Não, esses não precisam, eles são profissionais. Os outros? Temos os outros. Nós temos que criar um novo sistema, porque hoje nós temos o chamado Centro Pop. O Centro Pop foi feito num lugar muito povoado. E eles ficam por ali na porta das casas, essa coisa toda. Então vamos ter que arrumar uma solução para o Centro Pop. Ali não pode ficar. Voltando ao centro, que foi a sua pergunta, eu vou revitalizar o centro, voltar os estacionamentos para o centro, porque o atual prefeito proibiu o estacionamento do centro. Imagina os comerciantes como ficaram. Nós já estamos numa crise danada. Você proíbe os carros de estacionar, ninguém vai comprar no centro. Então, isso nós vamos voltar, esse estacionamento. E importante, além de voltar ao estacionamento, revitalizar, melhorar o centro e botar Polícia Militar, mais conversando, evidentemente, com a Polícia Militar, e a Guarda Municipal para
proteger as pessoas que vão ao centro de Franca e os próprios lojistas, claro. O Pedro Monterrey está preocupado com a questão das crianças de rua. O que o senhor poderia fazer ou pretenderia fazer para poder acolher essas crianças e tirar essas crianças que estariam em situação de risco? Bom, nós já temos instituições, é só incentivar essas instituições a receber mais crianças, e esse problema não é o mais grave, esse é mais simples para ser resolvido. Bom, Sidney, a proposta do Clube Debate Web é justamente abordar assuntos pouco debatidos no debate, às vezes aprofundar um pouquinho mais aqueles que foram tratados de forma superficial, mas também trazer tópicos que foram mencionados nas redes sociais, nem sempre é uma pergunta ou uma opinião. E alguns tópicos foram mencionados, como, por exemplo, a questão da cultura, que o senhor pretende fazer suas propostas para desenvolver a cultura em Franca. Esse é o mais fácil para mim, porque eu criei a FEAC, Fundação para o Esporte, Arte e Cultura, fiz um teatro de bolso novo, reformei o Teatro Municipal, criei a Orquestra Sinfônica, eu não vou dizer tudo que fiz, só para ilustrar. Nós vamos continuar incentivando toda essa área da cultura, da arte, do esporte, dos artesãos, importante falar dos artesãos, vamos incentivar toda essa área de arte e cultura e do esporte, que sempre incentivei. Aliás, eu sou meio do ramo, já fiz teatro no passado, fui assessor de esporte de prefeito antigo de Franca, quer dizer, então é uma área que eu cuido com muito carinho, sem dúvida nenhuma. E um último tópico a ser abordado em relação à qualificação profissional. Uma cidade que tem muitas indústrias, também tem um comércio varejista forte, tem serviços, e qualificação profissional é importante para poder ajudar a desenvolver todos esses segmentos da cadeia produtiva francana, digamos assim. O que o senhor pretende fazer para trabalhar a questão da qualificação profissional? Olha, nós fizemos da outra vez, agora que fui prefeito, eu criei o projeto Caminhos para o Emprego, que é preparar a mão de obra para as empresas de Franca. Além disso, né, do Caminhos para o Emprego, nós temos que estar sempre juntos com o Senai, com o Sebrae, com todas essas instituições, para continuar preparando sempre mais mão de obra. Nós já temos uma estrutura boa em Franca de preparação de mão de obra. O que você tem que fazer? Se aproximar dessas instituições, se aproximar do sindicato da indústria, por exemplo, conversar com os sindicatos de trabalhadores e ir criando projetos. Essa área é importantíssima e não é tão difícil para a prefeitura. É até, de todos os problemas que nós temos numa prefeitura, essa área não é muito complicada. Dá para se fazer muito, porque nós fizemos, por exemplo, Caminhos para o Emprego, nós incentivamos também o Promenor, o Pró-Criança, que é o treinamento das crianças, dos adolescentes, o treinamento deles em diversas áreas, diversos segmentos. Fizemos isso com o Sindicato da Indústria. De forma que não é uma área que é tão preocupante, porque é mais simples de fazer isso. Dá para fazer com mais facilidade e menos dinheiro, porque o grande problema é o dinheiro, que vai ser difícil, muito difícil administrar agora com essa recessão do Brasil, né? É muito difícil, mas tem que fazer cortes e fazer o que precisa ser feito. Bom, Sidney, nós fizemos 6 perguntas ao senhor, encaminhamos 6 perguntas, justamente porque faríamos 3 para cada candidato, então as 3 que seriam endereçadas ao candidato Gilson de Souza foram então endereçadas também para o candidato Sidney Franco da Rocha, que compareceu ao Clube Debate para a Prefeitura de Franca. E a última pergunta, seu balanço, suas impressões e por que o eleitor de Franca deveria votar no senhor? Pela minha experiência, porque sou um trabalhador convicto, não enrolo, não faço promessas, eu sou uma pessoa do trabalho e sincero. Eu sou tão sincero que meus adversários exploraram demais nessa campanha que eu seria arrogante. Eu não sou arrogante, eu sou uma pessoa sincera, não minto nunca, gosto da verdade e sou muito trabalhador. Aliás, as 3 administrações de Franca, eu terminei com uma aceitação muito grande. Inclusive a última agora, que eu fui reeleito, mas depois da reeleição, eu deixei com 93,6% de aceitação da minha cidade. Isso me dá muito orgulho, muito prazer, muita satisfação e muito obrigado a vocês por essa oportunidade de conversar com os telespectadores, com os internautas da Clube. Obrigado.
Muito obrigado, candidato. Boa sorte nessa reta final da campanha. Fique à vontade, muito obrigado. Eu agradeço a você, eleitor, telespectador, internauta, que participou utilizando a hashtag Clube Debate, enviando sua pergunta e também a sua opinião. Estivemos juntos nas 6 edições do Clube Debate nas eleições 2016, levando o máximo de informação para que você possa tomar a melhor decisão e exercer o seu voto secreto com muita consciência e com muita segurança. Muito obrigado pela audiência e até uma próxima oportunidade. Um abraço para vocês.